Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Agora vamos iniciar a nossa live. Iremos abordar o tema de emagrecimento através do autoconhecimento. Esse é um assunto muito interessante e eu convido vocês agora a estarem convidando outras pessoas que possam se beneficiar desse assunto. Seja bem-vindo. Olá. Agora eu vou. Obrigada. Seja bem-vindo, Sumaia, Rayana, meu pai, Rafael. A Evelise Marcel acabou de entrar. Em breve eu estarei chamando ela, vocês vão conhecer, ela é Master Coach. E ela vai trazer várias informações juntamente comigo para cada um de vocês que desejam viver esse processo do emagrecimento de uma maneira agradável, vivendo de fato o autoconhecimento, vai ser fantástico. Vão lá, podem apertar o aviãozinho que tem aqui embaixo e convidar outras pessoas para estarem participando também. Eu vou chamar a Evelise agora, vou convidar ela. Evelise já está por aí? Olá, Evelise, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo pronto aí para ajudarmos a todos que estão agora nos acompanhando? Sim, não, com certeza. Gratidão por entrar junto aqui comigo, para a gente estar presente nesse momento. Gratidão a todos por estarem presentes aqui conosco. As pessoas estão entrando, né? E sejam bem-vindos quem está entrando agora nesse momento. Nós vamos aguardar alguns minutinhos para todos conseguirem aproveitar o conteúdo da melhor maneira possível, né? Sim. Então, Evelise, vamos nos apresentar, né? Eu sou médica, você é Master Coach. Fala um pouquinho a respeito de você para as pessoas que vão agora nos assistir, por favor. Bem, eu trabalhei muitos anos na área de neurociência, eu fui pesquisadora muitos anos, né? Então eu tenho doutorado, fiz PhD e hoje eu sou Master Coach pela Febracis. Então eu comecei minha jornada já vão fazer 3 anos, né, que eu tô na Febracis, fazer 2 anos, perdão, 2 anos que eu tô na Febracis. E ao longo desse tempo foi uma jornada assim maravilhosa, né, que eu aprendi muito, foi uma coisa para mim que mudou muito a minha visão, né, de ser essa questão muito do desenvolvimento, né? Até pelo fato do tipo de perfil comportamental que eu tinha, muito ligada à questão muito na área de ciências também, né? Toda essa bagagem, que até eu conversando muito com a Rafa também em relação a isso, eu era muito ligada, extremamente racional, né? Quando eu entrei para a Febracis, eu comecei a desenvolver muito a minha questão também emocional. Né, isso facilitou bastante a questão minha do autoconhecimento, né? E quando nós estávamos discutindo a questão da live, né, o que nós iríamos conversar sobre com a live em relação, né, que nós poderíamos dividir com vocês isso. Então nós resolvemos falar sobre a questão também da importância do autoconhecimento, né, no processo de emagrecimento, né? Então até porque foi um processo que eu também passei, né? Foi uma coisa que eu resolvi trabalhar com a questão da neurociência comigo, com o coaching e trabalhar nesse sentido. E eu acho que assim, uma das questões primordiais em relação a isso é você trabalhar muito com a questão do que acontece, você se autoconhecer, né? Saber quais são os teus sabotadores, né?
saber o que te leva, né? Então, se você, as coisas só acontecem quando você realmente se conhece e vê o que está acontecendo dentro de você, né? Quando você tem essas percepções, né? É importante sempre você ter um acompanhamento de um médico, né? Do nutricionista, né? Você fazer todos os exames, isso aí é sempre, né? Isso aí é imprescindível, né? Quando a gente trabalha esse processo junto, né? Com um coach, é necessário realmente todo esse acompanhamento, né? Isso aí se faz necessário. Só que a questão é a seguinte, enquanto a pessoa não se descobrir, ela não se conhecer, ela não entender quais são realmente os seus sabotadores, ela não consegue, né, levar realmente um processo adiante, né, de emagrecimento. Isso aí a Rafa também pode ver nos próprios pacientes, eu acredito, né, que ela tenha. E, né, então, assim, eu vou dizer um exemplo que acontecia comigo, né. Eu, no dia a dia, de mãe, de profissional, aquela coisa toda, chegava num horário, né, que eu queria descansar. Né? Era o meu momento, assim, de eu ler, era o momento de eu sentar no sofá, de eu assistir uma série. Era o meu momento. Aquele meu momento, apesar de eu praticar atividade física, era o meu momento que eu comia chocolate. E eu comia um pacote de chocolate todo dia. Esse era o meu sabotador. Isso é um problema. Exatamente. Porque, na realidade, é um momento de prazer, um momento de satisfação, porém, é um momento onde as suas células estão guardando tudo. Então, muitas vezes você fez uma restrição no decorrer do dia, mas, infelizmente, chega nesse momento e acaba fazendo como se fosse uma esponja, né? O tecido adiposo, ele acaba guardando tudo e você, ao invés de conseguir, de fato, obter o sucesso do emagrecimento, você começa a viver aquele efeito onde emagrece e fica insatisfeita porque não consegue atingir o objetivo de fato, e aí é bem frustrante. Então, essa questão desse autoconhecimento, até de tirar essas facilidades ao redor, né, do seu meio, por exemplo, no caso, na sua casa ou no trabalho, evitar de ter esses tipos de alimento facilita um pouco mais. Eu tenho todos eles na minha casa. Impressionante. Eu tenho. Eu não tô, até porque, assim, as minhas filhas, não vou dizer que elas não comam também. De vez no final de semana elas podem comer, né? Eu não posso dizer se eu vou tirar totalmente o açúcar, né? Eu também não vou ser radical, né? Então, assim, pode ser que um dia... Um equilíbrio. Você faz Faço um equilíbrio, claro, com certeza, né? Eu não vou tirar totalmente, assim, eu acredito que um dia eu pretendo abolir totalmente, porque eu acho que o açúcar inflamatório, então, assim, ó, isso é uma coisa necessária, um dia eu pretendo abolir da minha alimentação, com certeza. Mas, assim, o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a usar. Hoje em dia, assim, ó, eu aprendi a comer através do Mindful Eating, né? Eu fiz o curso de Mindfulness. Então, eu aprendi a comer através do Mindful Eating. Então, quando eu como, eu levo um tempo antes de colocar o alimento na boca, né? Então, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Fazendo um autoconhecimento mesmo. Exatamente, autoconhecimento também. Então, você saboreia, você deixa as glândulas salivares, né? Trabalharem primeiro. Você sente. Então, e aí, antigamente eu era muito rápida para me alimentar. Então, eu tinha problemas gástricos, várias situações. Hoje em dia, eu me alimento de uma maneira muito lenta, né? Então, assim, eu me sinto satisfeita muito rápido. Né? Assim, eu como pouco e me sinto satisfeita. Sim. Isso fez com que eu emagrecesse 11 quilos. Olha que fantástico, tá vendo? Né? E eu mantenho o peso. E é isso que é o mais impressionante, é conseguir manter esse peso. Exatamente. Na realidade, o processo de emagrecimento em algumas pessoas até ocorre inicialmente e depois tem um efeito rebote, o efeito sanfona, depende de qual terminologia que... Tem vários profissionais que usam maneiras diferentes de explicar o ganho ponderal novamente. Então, o maior desafio é o quê? É conseguir emagrecer e manter-se
de fato, agora aquele peso para ser um novo estilo de vida, um novo hábito de vida. Viver, de fato, de maneira saudável. Porque quando você começa a instituir para a sua vida hábitos saudáveis, esse desafio ele passa a ser menor. Então, você não tem mais aquele problema de ficar mais ganhando peso. Pelo contrário, você mantém o seu peso. E a prática da atividade física em conjunto faz, além de você conseguir manter esse peso, você ter uma definição de musculatura, viver o processo de uma vida saudável, de fato, né? Uhum. Não, com certeza, né? E assim, você manter esse hábito. Eu já tinha, né, o hábito de prática de atividade física, né? Só que eu dizia que eu praticava atividade física para poder jacar, né? Isso era a historinha que eu contava, né? Então, quem é Sim. coach sabe o que significa a historinha, né, que a gente conta. Então, eu usava o termo da jacada. E não que eu não como de vez em quando, eu me dou luxo sim, eu vou lá, eu como de vez em quando. Só que eu consigo me satisfazer com pouco. Eu não preciso comer absurdos, né? Hoje em dia eu consigo me satisfazer com pouca coisa. E se eu comer assim um pouco a mais, eu já não passo bem, né? O meu organismo se acostumou a comer pouco já, né? Isso já faz parte, né? Já faz parte da minha rotina. E outras coisas que eu também, com o processo de coaching, né? Me tornando também coaching, o que aconteceu? Eu adquiri hábitos, né, rotineiros da minha vida, né? Então, antigamente eu tinha o hábito de acordar praticamente assim no horário que as meninas saíam para ir para a escola. Então lá arrumava aquela coisa toda, né, e saía. Hoje em dia não. Eu já tenho outros hábitos, né? Então assim, eu já acordo bem mais cedo, então eu tenho um hábito de meditação, eu tenho o hábito de fazer leitura de evangelho, né? Então eu leio, rezo, eu medito, né? Então eu tenho todo esse meu ritual, dura mais ou menos 1 hora, né? Até para fazer atividade física, tudo. Então, assim, isso aí é um hábito diário. Então, assim, na questão, por exemplo, se a gente for a ver, neurologicamente, esse hábito, quando é incorporado na tua vida, ele só tende a melhorar a tua vida, né? Você vai adquirindo aquele hábito, né? Então, no emagrecimento funciona da mesma maneira, né? Então, você vai adquirindo esse hábito, aquilo se torna uma rotina, né? No livro, até O Poder do Hábito, ele fala em 21 dias. Hoje em dia, a gente sabe que não são mais 21 dias, né? Você Um passa, tempo. na realidade, 21 dias só para você criar uma nova rotina, mas isso é para a vida toda. A partir do momento que você faz uma reeducação alimentar. Então, esse entendimento, ele é fundamental, porque viver somente os 21 dias e depois voltar tudo ao normal, vai voltar também o corpo, todo aquele processo de engordar também ao normal. Que aquela célula, ela considera como se fosse normal na realidade, mas não é. Então, o fato é entender que a reeducação alimentar é o processo para a vida toda. Então, é mudar o contexto daquela família, mudar a sua vida, mas ao mesmo tempo de quem convive contigo, né? De quem faz parte do seu meio. No seu caso, suas filhas, né? No meu caso, minha filha, meu marido, a família, ela precisa estar junto desse processo de hábitos saudáveis e todos estarem conversando a mesma língua, né? Então, daí é tudo mais fácil. Quando você começa a ter esse equilíbrio, você começa a obter, de fato, o sucesso nesse processo do emagrecimento. E é muito importante montar também, como você disse, você tem uma rotina. Você acorda, né? Você vai lá, faz aquele momento de meditação, aquele momento com Deus, depois o seu momento de apreciar o alimento, fazer também a prática da atividade física. Então, a rotina é de extrema importância, porque ela nos ajuda a manter um hábito de fato saudável. Quando não tem a rotina, ela se torna um pouco mais desafiadora. Então, a rotina ela traz aquele desafio para uma facilidade.
e você percebeu esse sucesso na sua vida, no seu contexto familiar. Mesmo diante de alguns ainda, igual você disse, o açúcar é um vilão, mas tudo bem, com o passar do tempo as coisas você vai conseguindo eliminar. Então é um equilíbrio, a partir do momento que tem equilíbrio, o seu corpo ele vai se mantendo saudável. Então, o exagero, sair da quantidade que é de fato saudável, que é um grande problema. Porque na realidade, se eu parar para pensar, onde que está o açúcar? Vamos lá. O açúcar está presente nos carboidratos. Quem são os carboidratos? Frutas são carboidratos, verduras são carboidratos, legumes. Então você já pensa assim, poxa, mas isso é saudável. Então, é carboidrato. Aí você vai lá, bolo, pães, macarrão, e vai estendendo, né? Biscoito. Aí você pensa, então o que eu tenho que fazer? Eu vou deixar de comer o carboidrato? Não, eu vou comer ele com equilíbrio. Então, o acompanhamento médico nesse intuito, ele é de extrema importância para quê? Identificar se aquela pessoa, se ela tem um problema de fato, se tem por exemplo, se tem um problema pancreático, se tem uma resistência insulínica, que é o que eu mais vejo hoje dentro do consultório, independente da idade. E a partir desse contexto, tratar aquele órgão e, ao mesmo tempo, tratando ele, possibilita você manter uma vida... eu falo que não é sem a doença, né? Mas assim, você consegue, de fato, se ausentar da doença. Então, a saúde é o quê? A saúde é você deixar de ter a doença. E você precisa entender que esse equilíbrio, ele é de extrema importância para que o seu corpo, ele fique, ele tolere aquilo que você vai ingerir. Porque o nosso alimento, ele tem que ser o nosso remédio. E não ficar tomando remédio para tratar as doenças. O tratamento ele tem que vir daquilo que nós estamos ingerindo. Desde o momento que a gente acorda, né, nosso café da manhã, até o momento que nós iremos dormir, no jantar. Então, assim, isso é uma rotina, de fato é uma rotina. E cada pessoa vai conseguir de uma maneira diferente. Então, uns vai ser possível fazer jejum intermitente, outros não. Algumas pessoas vai precisar fazer, de fato, todas as alimentações, outros precisam a lactose, então tudo isso precisa ser avaliado. Eu falo que hoje o glúten e a lactose não é dieta da moda, porque muitas vezes as pessoas com pouco conhecimento nesse assunto pensam dessa maneira, mas na realidade é evolução da medicina, é evolução do conhecimento, é evolução do entendimento do corpo humano. Porque o corpo humano, os nossos órgãos todos se comunicam. E esses alimentos são de fato inflamatórios e eles causam inflamação, primeiramente, claro, nos órgãos que recebem ele, que seria o trato gastrointestinal, principalmente o intestino. E depois outros órgãos, e daí vem as ites. De onde que vem essas ites? A maioria delas vem, às vezes, dos maus hábitos alimentares. E quando esses pacientes me procuram no consultório e eu consigo mostrar essa realidade, e a pessoa consegue fazer os 21 dias, principalmente, que é os 21 dias, eu falo que é só para a pessoa entender a necessidade da mudança. Porque ela começa a se sentir tão bem que ela ganha força para fazer a reeducação alimentar de fato. Então, os 21 dias, ele tem uma ferramenta importante hoje dentro da minha consulta por conta disso. Porque impulsiona esse paciente a conseguir, de fato, seguir uma nova vida, aderir esses novos hábitos alimentares, porque tem que trocar as receitas de praticamente tudo que vai ser feito na sua alimentação cotidiana, mas não precisa deixar de comer o que gosta. Tem que saber como preparar aquilo que você gosta. Então, a partir do momento que você começa a entender como que você vai preparar o que você gosta, você consegue obter o sucesso. Não, com certeza. Eu acho que assim, é importante também, assim, além de toda essa parte de nutrição, médica que a gente tem que pensar, a gente tem que avaliar sempre, você tem que avaliar, principalmente, né, você que é médica, o paciente em si, né? E é importante, assim, a personalidade de cada paciente. Outra coisa que eu acho bem importante que a gente avalia também
quando a gente vai falar na questão de emagrecimento e usando o coaching, é a questão assim, o tipo de perfil de cada pessoa, né? Para cada tipo de perfil, eu não sei se você consegue, né? Você é coach também, então assim, você consegue, se você consegue avaliar como cada dieta funciona para cada tipo de perfil comportamental, né? Porque, por exemplo, assim, se a gente for falar em cada perfil, o dominante você consegue tratar de uma maneira, você consegue lidar com o dominante de uma maneira, porque ele quer resultado, né? O influente você tem que estar trocando de dieta toda hora, por exemplo, né? Porque ele não vai se adaptar com uma única dieta, né? Se você vai pegar o estável, você tem que manter aquela regra. Ele não gosta de mudança, por exemplo, né? Sim. Eu sou uma que assim, eu não gosto. A minha dieta é aquela e não adianta. Se você trocar, eu vou espanar, né? Então. Porque eu não gosto de mudanças na minha dieta, né? O conforme ele segue todas as regras. Então, o que você passar, ele vai seguir. Então, assim, exatamente. Então, assim, se você tem uma pessoa que, né, se você pega um profissional que entende de perfil comportamental e ele consegue perceber no paciente também isso, então, assim, você consegue jogar, né? A mesma coisa para o profissional da educação física também, né? Ele vai conseguir passar para o cliente dele justamente o que? Treinos condizentes com o tipo de perfil, né? E aí, com certeza, assim, vai obter resultados muito mais satisfatórios, né? Mas isso aqui é o quê? É autoconhecimento, né? Você só consegue saber isso se você souber o quê? Se autoconhecer, né? E se o profissional também tiver a capacidade de conhecer o próprio cliente que ele tem, né? Então, assim, ó, isso é uma coisa fundamental quando você conhece, né? E você consegue tratar, né? Lidar com o tipo de cliente que você tem, né? Então, o autoconhecimento e o resultado que você tem é imprescindível, né? Nessas áreas. Então, assim, quando a gente fala, hoje a gente está falando no caso de emagrecimento. Só que quando você atinge um objetivo, não é só na área de emagrecimento, né? Você acaba atingindo outras áreas. Porque quando você se autoconhece, você né, se entende, você se respeita, você se aceita, né? As coisas fluem, o restante vai fluir, né? As coisas vão andar. Porque você começa, a primeira coisa, você começa a ficar bem, o pilar emocional teu muda. E o pilar emocional, se você tem o pilar emocional, você tem o pilar saúde, o pilar, na minha opinião, o pilar espiritual é extremamente importante, né? O resto anda, né? O resto funciona. Agora, se você tiver fora desses pilares, né? Se você tiver disfunção nesses pilares, o resto não anda. Né? Então, eu acho extremamente assim, importante e válido. Para mim, assim, eu demorei muito na minha vida para buscar, eu não tinha ideia do que era a importância do autoconhecimento. Né? Eu lia, mas eu não colocava muitas vezes em prática. Né? Eu não, a gente conversando até ainda comentei contigo, né, sobre isso. Eu não colocava em prática muitas vezes. Mas quando a gente coloca em prática, você começa a ver as mudanças na tua vida. A tua fisionomia muda. As coisas assim, ó, e aí você começa, algumas coisas você tolera, outras vezes você aprende a dizer não, que é uma coisa extremamente importante. O dizer não é você se amar, gente. É você se amar. Você aprender a dizer não na hora certa, com amor, é você se amar. Isso também é autoconhecimento, né? Você saber, isso aí é uma coisa extremamente importante também. Que muitas pessoas, muitas vezes, elas amam os outros, mas não conseguem amar a si mesmas, né? Então, elas conseguem se doar, mas não conseguem se amar. Exatamente. Né? Isso é uma coisa extremamente difícil dessas pessoas entenderem também. Isso mexe com autoestima, isso também, né, acaba levando as pessoas muitas vezes à ansiedade, à depressão, né? E eu falo por mim, eu durante um bom tempo na minha vida eu tomei antidepressivo.
Tomei. E eu parei de tomar depois que eu comecei a me respeitar, a me autoconhecer. E falo assim, ó, abertamente hoje. Hoje eu não tomo mais. Hoje eu digo que eu tô limpa. Mudou, né? Tudo. Mudei. E é impressionante. Porque hoje eu tiro a minha farmácia é minha. Entendeu? Sim. A farmácia é minha. Então, eu tiro da minha atividade física, eu tiro do meu autoconhecimento, eu tiro dos hormônios que eu libero de manhã, do meu ritual, entendeu? Eu tiro essa minha energia. É de mim. Eu não preciso comprar, né? Sim. Então, assim, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. E não preciso também chegar a falar para todo mundo nas minhas redes sociais, ai, oi, bom dia, tudo bem? Às vezes é muito difícil você me ver fazer isso. Raramente, até pelo tipo de perfil que eu sou. Raramente, mas assim, ó, até porque não faz parte do meu estilo e tal. Só que eu me sinto bem. Agora, se você pensa assim, não existe tristeza, não existe raiva. Não... Claro que existe, gente. Só que a gente tem que aprender a respeitar esses sentimentos também. Isso faz parte do autoconhecimento. Só que você tem que aprender a lidar com esses sentimentos também, né? A lidar com eles. Então, assim, sentiu tristeza, sentiu a raiva, ok. Sente, respeita, guarda, né? Não é guarda, mas assim, acolhe. Vê o que está acontecendo, o que causou, né? O que causou naquele momento, acolhe, né? E naquele momento, o que você faz? Vê alguma coisa que você consiga transformar aquele sentimento negativo em algo positivo ou algo que você consiga ressignificar. É olhar o positivo dentro do negativo, isso daí. Com certeza. Então, assim, você muda o teu olhar. Exatamente. Né? E isso também, isso faz com que você mude também. Isso aí faz o quê? Isso também é autoconhecimento. E faz com que você se sinta melhor. Isso vai gerar também. Você diminui a ansiedade, você diminui muitas vezes, né, depressão. É claro que existem depressões que têm que ser tratadas por profissionais da área, né? Por médicos, por psicólogos. Isso aí é diferente, né? Isso são disfunções. O que a gente fala é isso, aqui no sentido assim, pessoas que muitas vezes acabam colocando isso no alimento, na comida, né? Então, assim, é nesse sentido. Então, esses tipos de sentimento existem, vão existir. Só a gente tem que saber lidar com eles nesse sentido, né? E procurar os profissionais adequados que vão tratar essas patologias também, né? Explicando agora, voltando lá um pouquinho a respeito do perfil de cada pessoa, isso é muito interessante na consulta, porque cada paciente ele vai necessitar de uma abordagem diferente. Então, é aquilo que você disse com relação aos perfis, né? E nesse contexto, dá para entender também como que o paciente consegue lidar com essa ansiedade, com a depressão. Diferenciar, porque cada tipo de perfil, dependendo de como você vai abordar para tratar, ele vai ser positivo, se de fato eu conseguir entender aquele perfil e ir naquele ponto-chave, ou seja, de fato também na raiz do problema, né? Tem que ir na raiz do problema daquele paciente e mostrar para ele que aquele caminho é um caminho que, por mais desafiador que pareça, ele basta viver que dá certo. Aí quando começa a vivenciar e a colocar em prática, a pessoa começa a entender que parecia ser muito difícil, parecia ser muito estranho, parece que não vai dar certo. E daí, quando começa a aderir o novo estilo de vida, começa a entender que, poxa, dá certo, não é tão difícil. Parecia que era muito difícil, parecia que era muito desafiador, mas não é tão desafiador, não é tão difícil. E passa a falar, nossa, hoje as coisas começam a andar de uma maneira diferente. Lógico que quando você está diante de um contexto onde você está presente, por exemplo, nesse momento agora do carnaval, você está diante da família, comemoração, aonde vai comer alimentos diferentes, e isso
para quem está vivendo esse processo, é mais desafiador. Sem dúvida, vai ser desafiador mesmo, porque não é fácil mesmo. Você vê que estão todos em um contexto e você em outro. Esses ambientes, eles não fazem parte da rotina. São momentos de lazer. São momentos que a pessoa jamais tem que fazer autopunição com relação a isso. E quando faz autopunição, aí que gera mais ansiedade, aí que gera naquela pessoa que já tem um gatilho, né, para viver a ansiedade, acaba vivendo ela de uma maneira mais intensa. E a pessoa que já tem uma predisposição também a desenvolver a depressão, ela também vive aquilo de uma maneira triste. Então, são essas situações que precisam ser vividas de uma maneira mais leve, onde você consiga entender e diferenciar os ambientes onde você está vivendo esse processo do novo estilo de vida. E permitir que, como você disse, eu vou continuar comendo meu chocolate, né? Permitir que esses prazeres continuem dentro do seu contexto de vida. Claro que você pode aí mudar para a intensidade de 85%, fazer a experiência do nível de cacau, de pouco a pouco. Você sabe que hoje, antigamente eu não conseguia sentir. Nossa, eu lembro que eu tinha uma nutricionista em Campinas que ela era maravilhosa. E ela dava pra gente comer 70%, 85%. Gente, ela sabia que eu não podia nem sentir aquele gosto. E aí, hoje em dia, eu não consigo sentir mais, não aguento mais o chocolate normal. Eu tenho que ter ele já meio amargo. O meu paladar mudou. Para quem comia, vocês imaginem que para vocês terem uma ideia, eu comia todo dia um pacote de M&M, daqueles com amendoim, 200 gramas, toda noite, tá? Eu digo assim, eu me livrei disso, né? Não, você tem uma ideia como a gente muda, né? A gente muda e hoje em dia eu não consigo. Mas eu acho que assim, então, são coisas assim que a gente vai mudando, né, na nossa vida, né? E assim, só que eu me vi numa situação assim, ó, que eu não era gordo, não era nada disso. Só que as minhas taxas estavam aumentadas. Ou eu fazia isso, ou eu ia ter que tomar medicação. Aí eu falei, não, medicação eu não tomo. Então aí eu pedi um prazo pro médico, né? E como assim, eu falei, não, eu vou provar pra ti que eu consigo, né? E aí eu entrei. Mas a questão é que assim, a gente sabe, né? Como eu estudei cérebro durante muitos anos, né? Então o que a gente sabe? Nosso cérebro é um cérebro que ele é antigo, né? Ele não evoluiu tanto. Ele é um cérebro que ele gosta de se acomodar, né? Ele gosta, né? De assim, o que ele puder fazer para você não, né? Não transformar aquilo realmente. Via laboratório mesmo. E você estudou ele mesmo via laboratório mesmo, né? O que você puder fazer para te boicotar, ele vai fazer, né? Ele vai fazer. Então, você tem que ser mais forte que ele, né? Se você disser que vai acordar às 5 da manhã, né? Pro teu cérebro, você acorda às 4h55, entendeu? Que daí você tá mandando nele, né? Então, com certeza, então, você tem que fazer isso. Você tem que ser mais forte do que ele, né? Porque ele vai tentar te boicotar. Ah, só um pedacinho hoje, vai, né? Aquela coisa, só um pedacinho hoje. Ah, hoje não tem problema. Né? Ele vai tentar de tudo. Ah, dorme mais um pouquinho, né? Só mais 5 minutos, né? Ele vai fazer isso o tempo inteiro, né? Então, ele faz parte. Só que você tem que colocar, né? Então, quando a gente fala no coaching, muitas vezes, como é que a gente fala? A gente coloca as regras, então a gente fala que a regra tem que ser neurologicamente correta, né? Para o cérebro entender realmente quando você você quer emagrecer, ou você tem outras metas, então ela tem que ser realmente uma meta neurologicamente correta. Então, quando a gente fala assim, quero perder, né? Quero perder 10 quilos. Não. Né? Você vai eliminar 10 quilos de gordura, né? E determina, né? Eu quero eliminar, quero ter esse tipo de corpo, né? Eu quero aumentar minha massa muscular. Você define, ela tem que ser visualmente, né, para você, e tenha que ser assim, ó, ela não pode ser prejudicial a ninguém, né, da tua volta, né?
Então, assim, você vai fazer a tua dieta, mas você não vai prejudicar ninguém na tua volta, né? Tem que entender o Exatamente. seguinte, né? Então, Falou, assim, e falou tem uma que ser coisa uma muito coisa, interessante. e tem que ser Você assim, falou ó, uma coisa muito interessante. para que seja para todo mundo, né? Então, assim, por exemplo, você vai emagrecer, mas assim, ó, todo mundo na tua volta está ganhando, né? Você está diminuindo suas taxas de colesterol, de glicose, você vai estar com um corpo melhor. Mas a questão é a seguinte, você tem que estar se sentindo bem, porque tem pessoas que têm um corpo né, obeso e gosta e é feliz. Então tá tudo bem, né? É feliz Desde que desse tudo jeito, esteja, ok. Hã? desde que, desde que tudo esteja dentro de uma normalidade, né? Na realidade, assim, trazer a consciência da. Não é para a pessoa ficar pensando somente na estética, mas eu falo assim, trazer a consciência de que aquele organismo, ele, para ele viver uma vida saudável, que aquela pessoa viver uma vida saudável, ela precisa mudar os hábitos. E mudando os hábitos, consequentemente, a pessoa não vai conseguir continuar sendo mais ter uma obesidade ou um sobrepeso, porque o organismo, principalmente o seu metabolismo, ele vai fazer uma queima de gordura. Isso daí ocorre de uma maneira bem natural. Agora, você falou a respeito do corpo da pessoa. Eu faço a avaliação da composição corporal em todas as minhas consultas, independente da idade do paciente. E aí, ali naquele momento, eu consigo mostrar para o paciente que muitas vezes a pessoa quer ficar com um corpo que não condiz com aquela estrutura física. E aí você tem que mostrar que, calma aí, não vai ser esse o caminho. O caminho vai ser seu corpo, vamos supor, uma mulher que já tenha uma estrutura física de ter mais perna, mais bunda. Não adianta que ela vai ficar sem nada disso, porque o biotipo dela não condiz. E aquela que não tem nada, ela pode ganhar? Pode ganhar. Mas para ela ficar de uma maneira como que não condiz também com o físico dela, por exemplo, quer ficar com a perna muito grande, um bumbum muito grande, muitas vezes você vai fazer muita atividade física, vai conseguir? Vai conseguir. Mas de uma maneira que muitas vezes as pessoas querem exageradamente, não. Vai ser de acordo com o biotipo daquela pessoa, daquele organismo. Nossa, conversa muito legal, hein? Foi bem interessante esse assunto. Consegui aproveitar um pouco também desse seu conhecimento. Vamos agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desse momento. Obrigada, tá? Obrigada a todos vocês que nos Obrigada. acompanharam. Gratidão a todos. Obrigada Gratidão. pelo convite, Rafa. Obrigada por Mas a ter. gente marca lá na minha depois. Vamos. A gente marca no meu Instagram. Eu vou deixar salvo essa live e daí eu vou pedir para vocês que nos acompanharam, façam perguntas, demonstrem para nós quais são os interesses daquilo que vocês precisam esclarecer para que nós vamos fazer uma outra live e conseguir ajudar de uma maneira mais efetiva, de acordo com a dúvida de cada um. Deixa lá uma dúvida no feed e estaremos respondendo em breve em outra live, tá? Obrigada. A gente tem uns minutinhos também, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né? Acho que a gente tem uns minutinhos. Hã? Temos sim, temos uns minutinhos também. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode responder também, né? A gente tem uns minutinhos ainda. Depois as perguntas de lá vão ser apenas para montar a próxima live. Você também. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar as perguntas para a próxima mesmo. As pessoas vão conversando lá conosco. E daí nós iremos montar de acordo com a dúvida de cada um. Combinado. Tá? Obrigada. Gente, boa noite a todos, então. Boa noite. Beijo para vocês. Gratidão, Rafa. Uma excelente semana para todos. Obrigada. Deus continue sempre nos abençoando, hoje, agora e sempre. Amém. Que Amém. assim seja. Tchau, tchau. Amém. Tchau.